Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, CETRELV. Os nossos estudos de hoje, eles vão se basear no tema Evolução Planetária, Diferentes Mundos e a sua correlação com a evolução do Espírito. Mas, antes de iniciarmos os nossos estudos, vamos nos colocar confortavelmente em nossas cadeiras, sofás, nos locais onde nos estamos. Pedir à espiritualidade amiga, pedir a Deus que possa nos inspirar, que possa nos acolher, que possa nos facultar a possibilidade de entendimento de tudo aquilo que vamos estudar neste momento, nessa aula. A todos aqueles que lembraram e colocaram ali ao lado do seu computador, do seu celular, do seu notebook, um copo de água, que nessa água também seja ali colocado todo o bálsamo necessário para o restabelecimento nosso e da nossa família. Queria ainda agradecer a toda a diretoria do CETRELV, em nome do Roberto, da Ana e do Marco Antônio, que possibilitaram que eu pudesse estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do conhecimento que a doutrina espírita me trouxe e da felicidade de ter esse conhecimento na minha vida. Agradeço a essa oportunidade e agradeço a esses irmãos que me abriram essa porta e que me possibilitaram estar aqui junto de vocês. E abrindo os nossos trabalhos, abrimos com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Bom, como já havíamos conversado, o nosso trabalho hoje se baseia no estudo da evolução planetária, diferentes mundos e a sua correlação à evolução do espírito. Baseamos-nos também em uma afirmativa feita pelo Mestre Jesus no capítulo 14 do Evangelho do Evangelista João, anotado pelo Evangelista João, no capítulo 14, dos versículos de 1 a 3. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O que Jesus quis dizer com isso quando falava com os seus discípulos ali na ceia que antecedia a Páscoa, antecedia o momento em que ele ali conversava com os seus discípulos e trazia novas informações para eles e também revelaria que logo ele estaria passando pelo processo em que ele seria crucificado e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas, neste momento, vamos nos apegar a estes versículos, os versículos de 1 a 3, e comentar um pouco a respeito dessas diversas moradas. Na verdade, quando Jesus falava dessas diversas moradas, ele falava dos diversos orbes, dos diversos planetas que estão na nossa galáxia infinita. As condições dos mundos habitados, ou seja, as condições dos planetas que circundam a Terra, que estão por todo o universo, infinito. O estado de desenvolvimento de cada mundo, de cada orbe, se encontra diretamente ligado ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. O que nós queremos dizer com isso? Da mesma maneira que Jesus disse que na casa de Deus há muitas moradas, na casa de Deus há muitas escolas. Nós somos espíritos. Fomos criados por Deus como espíritos, criados simples e ignorantes. Simples na condição de único. Cada um de nós
é um ser único. Não existem dois seres iguais. Cada um está num degrau, num ponto do seu estágio evolutivo. Somos seres individualizados. Uma das condições de um espírito é ser individualizado. Possuímos livre-arbítrio para que possamos fazer as nossas escolhas. Porém, esse livre-arbítrio também está ligado diretamente ao fator da responsabilidade. Somos responsáveis por todas as escolhas que fazemos. Criados na condição de simples e ignorantes, ignorantes no sentido não pejorativo da palavra, mas no sentido de que ignora, de que desconhece, não conhece absolutamente nada, não tem nenhuma experiência. Suas experiências são totalmente nulas. Ele precisa, a partir da sua vontade e a partir do seu esforço, ir conquistando experiências, ir conquistando aprendizado. Isso cada um de nós, de acordo com aquilo que Jesus mesmo nos disse. A cada um segundo suas obras. Ou seja, cada um de nós vai evoluir, vai crescer no destino para o qual nós fomos criados. Fomos criados para sermos felizes. Mas para alcançarmos este objetivo, alcançarmos a felicidade, cada um de nós vai caminhar de acordo com a sua vontade e de acordo com o seu esforço. A cada um segundo suas obras. Alguns vão caminhar mais rápido, outros vão caminhar um pouco mais devagar. Porém, pela lei do progresso, que nos impulsiona sempre no sentido de melhorarmos e progredirmos, daí lei do progresso, objetivo progresso do espírito, e é uma das leis de Deus, esta lei nos impulsiona para o nosso objetivo, que é a felicidade. Mas para que nós possamos, enfim, alcançarmos essa felicidade, precisamos adquirir experiências. E como vamos adquirir experiências? O espírito adquire as suas experiências a partir do contato com a matéria, a partir do contato com outros espíritos que se encontram no mesmo nível ou muito próximo ao nível de evolução que cada um de nós nos encontramos. Então, em contato com esses espíritos e em contato com a matéria, ele pode exercitar, ele pode ir adquirindo experiências. E as experiências que ele vai adquirindo, ele vai compartilhando com seus irmãos de caminhada, fazendo com que aqueles que já alcançaram um ponto de experiências, de aprendizado, vão ensinando aqueles que ainda estão no caminho. Este é o processo de evolução, em que cada um auxilia aquele que está um pouco atrás e aqueles que estão um pouco mais adiante, vai se preocupando em auxiliar aqueles que estão na retaguarda para que eles vão avançando. Todos nós avançamos trabalhando unidos uns aos outros. Com a união, como se diz, a união faz a força e a união leva ao progresso. O estado de desenvolvimento de cada mundo, então, dá para se notar que depende desse grau de adentramento ou inferioridade dos seus habitantes, dos espíritos que ali habitam. Então, temos diversos mundos, temos diversas escolas. Cada um desses mundos, cada uma dessas escolas que o espírito utiliza para se desenvolver, leva um nome. Temos então diversas escolas e diversos nomes que são dados a estes mundos. O processo, gente, é muito parecido com o processo que utilizamos aqui na Terra, que fazemos com os nossos filhos. Quando muito pequenos, ali na idade infantil, colocamos os nossos filhos nas escolas de ensino primário, na pré-escola. Depois que alcançam um certo desenvolvimento intelectual, colocamos os nossos filhos nas escolas de ensino fundamental. Depois que alcançado o objetivo do estudo da escola fundamental, os nossos filhos, aí já com um pouco mais de liberdade, com mais livre-arbítrio, eles são direcionados para as escolas de nível médio.
na escola de nível médio, fazem ali um novo aprendizado, se desenvolvem um pouco mais e quando terminado a evolução que se dá no ensino médio, caminham para o ensino superior. Esse é o processo evolutivo que nós trilhamos aqui quando encarnamos. E é o mesmo processo que trilhamos no nosso, que trilhamos como espírito no nosso aperfeiçoamento, na nossa evolução, na qual buscamos a condição de partir de um espírito imperfeito para chegarmos a um espírito puro, onde ali encontraremos a verdadeira felicidade. E como isso se dá? Como isso acontece? Iniciando pelas escolas de nível primário, a pré-escola, mundo primitivo. O mundo primitivo é destinado às primeiras encarnações da alma humana. Lembremos que eu já comentei que todos nós partimos de um mesmo início. Somos criados por Deus, simples e ignorantes. Então, temos o mesmo ponto de partida. O ponto de partida são a pré-escola, os mundos primitivos, destinados a essas almas humanas que ali desconhecem praticamente tudo. O nosso lar, o nosso planeta que nós habitamos nesse momento, a nossa escola na qual estamos matriculados nesse momento, é uma escola de provas e expiações. É a próxima escola, é a escola de nível fundamental. Mas, se nós analisarmos esse nosso planeta, essa nossa escola, e formos ali no passado dessa nossa escola, nós vamos ali encontrar grandes vestígios, grandes estudos que nos mostram que o nosso planeta, a Terra, já foi um dia um mundo primitivo, habitado por nós espíritos ali imperfeitos e que iniciávamos nossa caminhada rumo à perfeição, rumo à angelitude, rumo à verdadeira felicidade. Então, já habitamos aqui no passado essa escola, planeta Terra, quando ela era um mundo primitivo. Hoje, o planeta Terra não se destina mais às primeiras encarnações da alma humana. Ele já é um planeta que também, como nós, todos os planetas evoluem, como nós, os planetas também evoluem. Então, o mundo primitivo, que era a Terra, ele evoluiu. A escola Terra, mundo primitivo no passado, hoje, na vida presente, é a escola Terra, mundo de provas e expiações. Mas antes de partirmos para a escola Terra, mundo de provas e expiações, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo primitivo, que é destinado às encarnações da alma humana, as primeiras encarnações da alma humana. Característica dos habitantes dos mundos primitivos. São crianças que estão a crescer. São espíritos recém-criados, simples e ignorantes, que encontram aqui a escola de nível fundamental, onde eles vão poder ali fazer as suas primeiras experiências, como as nossas crianças fazem no prezinho, vão aprender ali os primeiros passos para o caminho, para a evolução. Possuem uma ideia inata da intuição de Deus. Trazem dentro de si, como uma assinatura do Criador, nosso Pai, Deus, uma ideia inata desse Deus. Por isso que quando ali no mundo primitivo vêm coisas que não compreendem, por exemplo, um raio cair numa árvore e ali quebrar a árvore e provocar um incêndio daquela árvore, imaginam que aquele poder descontrolado, aquele poder que eles não compreendem, o raio que não é ainda compreendido, eles têm uma noção de que aquilo é uma manifestação de uma entidade que é maior do que eles. Todas as tribos primitivas, não há nenhuma delas, sempre tem essa ideia inata dentro de si de que há um ser soberano, há uma entidade soberana e que ali dirige e coordena tudo. E tudo aquilo que não é compreendido é dado como uma manifestação dessa entidade não compreendida. Portanto, é apenas uma ideia inata. É uma ideia que está ali
dentro de todos nós, como uma assinatura de Deus, dando-nos um conceito de que há um Criador que nos criou. E este Criador ainda não compreendido nesse mundo por esses habitantes, pela falta ainda de desenvolvimento. Mas a ideia inata ali está presente. A forma nesses mundos é a humana, mas sem a beleza, a delicadeza e a benevolência que ainda estão em fase de desenvolvimento. A figura ao lado, ela dá uma ideia bastante assim razoável, né, dessa forma humana, bem adaptada, né, àquele mundo e àquelas necessidades que imperam naquele mundo. A necessidade do uso da força, a necessidade do uso do desenvolvimento dos instintos. Então, é as características do corpo físico adequadas ao mundo em que nós nos encontramos, adequada à escola primária a qual nós estamos vinculados. Não possui ainda noções do justo e do injusto. Essas noções ainda elas estão por se desenvolver. Elas vão começar a ser desenvolvidas, mas no início ali praticamente age-se por instinto. A razão, ela está em despertamento. E é essa razão que vai justamente ali dar as noções de justiça e de injustiça. A existência é praticamente toda material. Passo a maior parte do tempo na conquista do alimento. Sim, estamos ali iniciando, gente. Estamos ali ainda nos conhecendo. Estamos ali aprendendo a partir dos primeiros raciocínios, dos primeiros despertar da razão que ali aparece e que ali nos é um despertar de uma inteligência que agora não é mais fragmentária, mas uma inteligência uma inteligência que agora é contínua. Ela vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Então, inicialmente, passo a maior parte do tempo na conquista do alimento. Depois, um pouquinho mais adiante, vão percebendo que este alimento pode ali ser cultivado, que alguns animais podem ali serem domesticados, que a disponibilidade do ambiente permite que ele possa ali manipular o fogo, cozinhar os alimentos. Ele, no início, vivendo em cavernas, depois ele percebe que ele mesmo pode construir casas, construir habitações melhores do que as cavernas úmidas e frias. Vai aprendendo a manipular os materiais. Tudo isso no mundo primitivo. Tudo isso conquistas do próprio espírito, pela sua vontade e pelo seu esforço, caminhando e se desenvolvendo. A força bruta é ainda a única lei desse mundo. É um mundo ainda em que a força bruta, ela, de certa maneira, aqueles que são mais fortes, se sobrepujam os mais fracos. Ainda, como nós vimos acima, não se possuem noções ainda do justo e do injusto. A força física e a força bruta, ela é realmente um dos pontos, um dos pilares que ali sustenta. Porém, se percebe, o ser humano ali consegue perceber que juntos eles são capazes de fazerem mais coisas. Uma pessoa, um ser sozinho, não tem condições de sozinho derrubar um grande animal para servir de comida. Mas juntos eles conseguem ali derrubar um grande animal, matarem esse animal e juntos eles percebem que podem ali unidos construir, unidos conquistar mais, unidos ali fazerem o início de uma primeira sociedade. É o ponto de partida, é o ponto de partida de todos nós. Prevalecem os instintos, ainda, a vida moral ainda está em desenvolvimento. A moralidade, ela está ainda despertando. Nesse mundo primitivo, no início, essa moralidade ela é muito, muito pequena, porque, como nós já vimos, falta as noções de justiça e injustiça. Mas à medida em que eles vão ali se unindo e vão ali criando as primeiras sociedades primitivas,
eles vão percebendo que devem haver leis. E estas leis, elas a princípio, elas são adequadas ao momento e à situação em que aqueles irmãos ali se encontram. Uma lei, por exemplo, muito comum de um mundo primitivo e que nós já vivenciamos também no passado, inclusive encontramos no Velho Testamento, que é a lei do olho por olho, dente por dente. Estabelece um padrão de igualdade para que não haja um desequilíbrio. Antes da lei de olho por olho, dente por dente, estabelecida pelo homem para estabelecer um certo equilíbrio, era muito comum alguém de uma determinada aldeia invadir uma outra aldeia e ali, dentro daquela outra aldeia, cometendo, por exemplo, um homicídio. Ele se retirava e voltava para a aldeia de origem. As pessoas dessa aldeia, onde ali por um desentendimento havia ocorrido esse homicídio, se reuniam e iam na aldeia de origem daquele que foi o provocador desta situação e dizimavam a aldeia inteira. A aldeia inteira. Então, os processos de justiça e injustiça, de ação e reação, de causa e efeito, eram totalmente sem equilíbrio. Sem nenhum equilíbrio. Visto que isso levava a grandes problemas, o próprio homem começou a perceber a necessidade de estabelecer os primeiros equilíbrios. Um desses primeiros equilíbrios foi a lei de ação e reação, que se restringe a exatamente olho por olho, dente por dente, coluna por coluna, osso por osso, ou seja, estabelecer igualdade, igualdade de ação e reação. Isso muito válido para o mundo primitivo. Nós sabemos que no mundo de provas e expiações como o nosso, essa lei não é uma lei válida. É uma lei ideal para o mundo primitivo. Porque se ela fosse uma lei válida para o mundo no qual nós nos encontramos, por exemplo, e que vamos ainda conversar, que é o mundo de provas e expiações, imaginem olho por olho, dente por dente, se fôssemos nos olhar e sabendo que há uma causa e há um efeito, se mantivéssemos dessa maneira, estaríamos agora todos banguelas e cegos. Olho por olho, dente por dente. E não é assim que funciona. Nós sabemos que não é assim que funciona. Há ali sempre um critério que é a misericórdia divina, que é o grau de compreensão de cada um pelo ato que praticou. E, consequentemente, se há uma ação, se há uma causa, né, há um efeito e a responsabilidade sobre aquele efeito. Mas isso no mundo de provas e expiações, não no mundo primitivo. No mundo primitivo que estamos conversando agora, ainda a lei é de equilíbrio, olho por olho, dente por dente. Caminhando um pouco mais, chegaremos ao mundo que nós hoje habitamos, o mundo que estamos encarnados, que é o mundo de provas e expiações. A Terra, o nosso planeta, o nosso orbe, pertence a essa categoria nesses mundos. E nesses mundos há a predominância do mal. Orgulho e egoísmo ainda se mostram muito presentes. É um mundo destinado ao ensino fundamental. Saímos da pré-escola, mundo primitivo, e estamos agora matriculados no mundo de provas e expiações. Este mundo aqui no qual estamos matriculados, já aqui as leis já são mais aprimoradas, já se aproximam mais das leis divinas. Elas ainda estão muito longe das leis divinas, mas já pelo menos trazem um esboço mais amplo dessas leis. E lógico, à medida que os habitantes desse mundo vão evoluindo, as suas leis também vão evoluindo e vão cada vez mais se aproximando das leis divinas. No mundo de provas e expiações, a composição da população da Terra, como nós falamos, que é um mundo de provas e expiações, é composta de raças selvagens e semicivilizadas, em curso de desenvolvimento com os espíritos mais adiantados. A figurinha em cima ela mostra bem isso que eu quis expressar. Nós temos ali espíritos
em raça selvagem, índios, né, praticamente ditos, né, que estão em concordância com raças semi-civilizadas, nós semi-civilizados, em curso de desenvolvimento, e que ali os mais adiantados ajudando aqueles que estão na retaguarda, fazendo com que eles vão evoluindo. Se nós ali observarmos a nossa própria Amazônia, por exemplo, nós temos ali índios que ali nos núcleos mais distantes têm pouco contato com o ser humano semi-civilizado como nós, que estamos ali dentro de um mundo de provas e expiações, e que ainda esse contato ele ainda é bastante restrito. Mas mesmo assim, há um contato. E esse contato sempre leva experiências, sempre leva aprendizado. E vemos outras raças indígenas que já tiveram um contato maior com o ser humano semi-civilizado, nós, e que ali vão aprendendo. Aprendem a nossa língua, aprendem os nossos costumes, aprendem os usos das tecnologias que nós já desenvolvemos, recebem subsídios da saúde, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento moral, tudo gradativamente, tudo degrau por degrau. De uma forma geral, espíritos aqui nesse mundo em provas e expiações. Muitos ainda são degradados de outros mundos devido à obstinação no mal. O que eu quis dizer com isso? Obviamente, como nós vemos, já percebemos, né, que os mundos também evoluem, as escolas também evoluem. Então, tínhamos escolas como o próprio planeta Terra, que era um mundo primitivo e que evoluiu. Hoje é um mundo de provas e expiações. E desta maneira, trabalhando desta forma, nós vamos perceber que a Terra, que hoje é um mundo de provas e expiações, ela vai evoluir e vai se tornar numa escola de ensino médio. Essa escola de ensino médio que recebe recebe o nome de mundo de regeneração. E o que acontece com os habitantes de uma escola de provas e expiações que não estão ainda adequados para habitarem um mundo regenerado, que não estão ainda prontos para irem para um mundo de ensino médio? O que acontece? Eles são deslocados para outras escolas. Na casa do meu pai, há muitas moradas, há muitas escolas. Há outras escolas em provas e expiações. Então, se o planeta Terra, mais para frente, ele for elevado a uma escola de ensino médio, a um mundo regenerado, aqueles habitantes, aqueles espíritos que estão ligados ao planeta Terra, que não têm condições de ainda irem para o ensino médio, para um mundo regenerado, eles vão ser deslocados, eles vão ser ali a palavra degradados, ou seja, levados para um outro orbe, para uma outra escola de provas e expiações, para que ali continuem na sua velocidade, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu esforço, a sua caminhada, com destino à angelitude, com destino à perfeição, com destino à felicidade. Quais são as principais características predominantes dos habitantes do planeta Terra? Superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes. Entretanto, olha a conjunção adversativa. Nós falando que, esse é um ponto importante. A inteligência se desenvolve aqui. Entretanto, numerosos vícios mostram um índice de grande imperfeição moral. Ou seja, desenvolvemos intelectualmente muito, mas ainda temos que desenvolver muito o nosso lado moral. É importante desenvolver a intelectualidade, a inteligência, porque o desenvolvimento intelectual nos leva a perceber que deixar de lado as leis de Deus e deixar de lado os princípios morais ocasiona para toda a comunidade, para todos os encarnados, uma grande infelicidade, uma grande dor. Muitos ali ocupando a opulência e outros ocupando um grau de desenvolvimento e de pobreza muito grande, muita dor e muito sofrimento.
esses desequilíbrios morais, eles vão desaparecendo à medida que o intelecto vai nos indivíduos mostrando que estar todos mais ou menos equilibrados, estarmos todos mais ou menos numa linha de equilíbrio, traz uma felicidade geral para todos. Os crimes vão deixando de acontecer, as violências vão dando lugar a um estado de felicidade, a um estado de alegria, e isso a inteligência nos faculta a perceber que quando todos estão mais ou menos num ponto de equilíbrio muito similar, em que tudo é mais ou menos igual para todos, em que todos têm mais ou menos acesso aos mesmos recursos do planeta e da vida, aquilo faculta para todo mundo maior segurança. E essa segurança que faculta para todos vai aos poucos deixando de lado a violência e deixando de lado esses vícios, essas imperfeições que causam tanta dor e tanto sofrimento. Características comuns dos habitantes da Terra, que ocasionam tanta dor e sofrimento, são as características da maledicência, dos vícios, da cobiça, do desamor e todas as virtudes que não estão desenvolvidas. As virtudes não desenvolvidas, elas ali facultam, né, a toda essa dor e esse sofrimento da falta do desenvolvimento dessas virtudes. Maledicência, vícios, cobiça, desamor, ódio, inveja, intriga, mágoa, ressentimento, tudo isso é rebeldia às leis de Deus. As leis de Deus foram criadas com um único objetivo: levar o espírito à verdadeira felicidade. As leis de Deus, quando seguidas, elas trazem a felicidade. Elas levam o espírito à felicidade. Porém, pela maledicência, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelos vícios, pela cobiça, pelo desamor, pela mágoa, pelo ressentimento, pelo ódio, pela inveja, todos esses sentimentos descontrolados e contrários à lei de Deus, quando ali não equilibrados, vamos dizer assim, eles levam à dor e ao sofrimento. O objetivo, então, aqui no planeta Terra, é de estabelecer equilíbrio, é de estabelecer controle às nossas emoções. As emoções, que normalmente duram uma fração de segundo, elas devem ser ali controladas pelos nossos sentimentos. Essas emoções, a gente controla isso com o nosso aprendizado, à medida que vamos ali nos desenvolvendo nesse planeta de provas e expiações. Uma coisa que a minha mãe sempre falava para mim e que eu gosto e compartilho sempre nas palestras com as pessoas é que a emoção ela pode ser ali facilmente controlada. A minha mãe falava assim: todo momento que você tiver uma forte emoção, pare e conte até 10. Porque a emoção ela dura uma fração de segundo. E se você se deixa levar pela emoção, você pratica coisas que depois você se arrepende. E se você naquele momento da forte emoção para e conta até 10, como ela é uma fração de segundo, já o sentimento ali, ele é coordenado pelo raciocínio, pela inteligência, e aquela atitude que você faria naquele momento de forte emoção, você deixa de fazer. Francisco Cândido Xavier costumava dizer para a gente que toda vez que a gente sofre uma forte emoção, pega um copo d'água e tome um gole de água. Porque naquele momento em que você iria falar, que você iria partir de uma ação assim impensada, daquela emoção forte que veio naquele momento, esse período de tempo já a inteligência, que é um atributo do espírito, ela já começa a entrar em ação e os sentimentos ali já começam a dar um pouco de controle, de equilíbrio àquela emoção. Isso é muito importante. É um ponto de desenvolvimento que nós temos aqui, um dos pontos de desenvolvimento que nós temos aqui que exercitar no mundo de provas e expiações. É um ponto que eu gosto de compartilhar com as pessoas,
porque muitas vezes, nesse momento de forte emoção, a gente acaba fazendo coisas que logo depois a gente já se arrepende. Mas a gente já falou, a gente já fez. Então, nesse ponto em que a emoção vem, ela dura uma fração de segundos, conte até 10, ou como Francisco Cândido Xavier nos ensina, um golinho de água, põe a água na boca, para evitar que a palavra ofensiva, a palavra que machuca, ou a expressão que pode gerar uma onda de ódio, uma onda de revolta, ou uma atitude impensada, possa daqui a poucos segundos você falar, puxa vida, por que eu fiz isso? E esse tempo para você, uma experiência importante, sabe, gente? Vale a pena. O progresso dos espíritos não acontece em um único mundo, como nós já vimos, né? Começamos ali no mundo primitivo, estamos hoje no mundo de provas e expiações. Então, quando os habitantes alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para um outro mais adiantado. Lembra que eu falei? Se você está aqui na escola de provas e expiações, e é uma escola de ensino fundamental, e aqui você já conseguiu caminhar o suficiente para aprender um pouco sobre as leis de Deus, aprender um pouco sobre os atributos da inteligência, desenvolver um pouco mais os aspectos da moral, ótimo! Vamos agora para a próxima escola, uma escola de ensino médio. Vamos para um mundo de regeneração. Os mundos regeneradores, ou o mundo de regeneração, ele é um mundo intermediário, que fica entre o mundo de provas e expiações, planeta Terra em que nós nos encontramos, e o mundo feliz, que é um mundo destinado aos espíritos que já passaram pelo ensino médio e agora vão para o ensino superior. Já se desenvolveram bem mais e já se encontram capazes de agora habitar um mundo feliz. São os mundos de transição entre os mundos de provas e expiações e o mundo feliz. O mundo de regeneração, como são os habitantes desse mundo de regeneração? Como será os habitantes da Terra quando a Terra for um mundo regenerado? Vamos agora fazer um passeio no futuro que a nós nos é esperado. Depende de nós, depende do nosso esforço, depende da nossa vontade. Mas a Terra, ela evolui, como toda escola. Um dia ela vai ser elevada a uma condição de escola de nível médio. Estaremos então preparados para habitar essa escola de nível médio. Ou, se conseguirmos aqui no mundo de provas e expiações alcançarmos o grau de objetivo da escola de ensino fundamental, que possamos então ir para um mundo de regeneração. Não precisamos esperar a Terra se tornar um planeta regenerado, uma escola de nível médio. Se nós nos esforçarmos pela nossa vontade, pelo nosso esforço, alcançarmos o grau de merecimento de irmos para uma escola de nível médio, por que não? Estamos aqui para isso. Agora, o que vamos esperar do planeta Terra quando ele for um mundo regenerado? Nesses mundos, os espíritos se fortalecem e se refazem das fadigas da luta que tiveram no mundo de provas e expiações. Aqui é realmente um mundo bastante complexo e exige-se, como numa escola de nível fundamental, que toda a base fundamental esteja ali fundamentada, esteja ali compreendida, esteja ali entendida. Neste mundo de provas e expiações, o espírito ele parte de um entendimento da humildade, ele parte de um entendimento da resignação, ele parte de um entendimento da mansuetude, da paz, ele parte do entendimento que ele já tem as noções de justiça e de injustiça, que ele já é capaz de praticar o perdão, já é capaz de praticar a indulgência, já conhece a misericórdia ou tem noções de misericórdia, tem noções de indulgência, tem noções da compaixão, ele já tem noções da necessidade de uma pureza de coração, de uma pureza de sentimento, e ele já tem noções do que é a pacificação, de levar a paz. Tudo isso numa ordem crescente
muito bem ali trabalhada por Jesus no Sermão do Monte. Aqui, no planeta de provas e expiações, todas aquelas, todas aquelas virtudes que estão elencadas, as 7 virtudes trazidas por Jesus no Sermão do Monte, aqui elas são exercitadas, elas estão aqui sendo trabalhadas, estão aqui sendo despertadas. Nós estamos tendo aqui os primeiros contatos no mundo de provas e expiações e estamos fazendo os seus primeiros exercícios. No mundo de regeneração, nós vamos continuar esses processos, mas boa parte do fundamento, daquilo que é fundamental, é adquirido aqui no mundo de provas e expiações. Os habitantes do mundo regenerados usam corpos de carne, como o nosso, e estão sujeitos às vicissitudes e às leis que regem a matéria. Obviamente, como nós podemos ver na própria evolução humana que vemos aqui no nosso orbe. Lembram quando eu falei que os corpos que estavam ali no mundo primitivo eram adaptados ao mundo primitivo? Os corpos que estão aqui no mundo de provas e expiações são adaptados às necessidades do mundo de provas e expiações. Se nós olharmos os nossos antepassados de 400, 500 anos atrás, nós vamos notar que o corpo físico daquelas pessoas era um pouco mais adequado às necessidades de um trabalho físico. Lavoura, sol, enxada, trabalhos mais rudimentares. Hoje, se nós formos analisar o nosso corpo físico, nós vamos ver que o nosso corpo físico evoluiu. Hoje, se a gente ficar a quantidade que ficávamos no passado tomando sol, teremos insolação, teremos problemas na pele. A nossa condição física não é mais aquela condição física dos nossos antepassados de 600, 700 anos atrás, que ali com um machado derrubavam uma árvore. Vamos nós tentar pegar o machado e vamos ver se a gente consegue hoje derrubar uma árvore como os nossos antepassados faziam. Percebem que há uma adequação do corpo às necessidades do meio. Da mesma maneira, os corpos que habitam o mundo regenerador vão estar mais adaptados. A forma humanoide é a mesma, mas mais embelezada e mais adaptada às realidades de um mundo de regeneração. Experimentam as sensações e os desejos, porém já possuem controle sobre as paixões desordenadas. Lembram que eu falei do copo d'água? Que eu falei do contar até 10? A emoção aqui desses irmãos que estão no mundo regenerado, eles já fazem essa prática sem pensar. Todas as vezes que vem uma forte emoção, logo ela é ali equilibrada pelos sentimentos e pelos pensamentos. E todas as ações são ordenadas. Não há mais paixões desordenadas, não há mais respostas que são ali apenas emocionais, apenas de um impulso, de um instinto. O instinto aqui, agora, é pela razão ali equilibrada. A razão ali equilibra os instintos. Tem que suportar provas, mas estão livres das expiações, pois reconhecem Deus como soberanamente justo e bom e tentam seguir as suas leis. Ou seja, compreendem que tudo que você passa na sua vida é sempre um resultado. Existiu uma causa e o que você está vivendo é o efeito daquela causa. A causa pode estar numa vida anterior, numa vida pregressa, ou pode estar na vida que você está vivendo agora. Ou pode ser também uma escolha. Não temos o nosso livre-arbítrio? Então, quando no mundo espiritual, quando na erraticidade, fazemos escolhas. E essas escolhas, com que objetivo eu faço escolhas? O objetivo de progredir mais depressa, de poder entender mais rapidamente as coisas e com o contato com a matéria, com o contato com os irmãos, ali e me conhecendo, conhecendo-me a mim mesmo, conhece-se a si mesmo. Esse é o processo do desenvolvimento, conhecer-se a si mesmo e utilizando-se das características morais e intelectuais, realizando a tão procurada e tão assim perseguida por todos nós, que é a reforma íntima. A reforma íntima que é muito importante
para que a gente possa adentrar e continuar o nosso processo evolutivo no mundo regenerador. Confiança, desenvolver a fé. Fé é confiar, desenvolver a confiança em Deus, desenvolver a confiança nas suas leis, desenvolver a confiança que essas leis foram feitas para a minha felicidade e seguir essas leis e ter consciência de que Deus é bom, Deus é justo e tudo que vivemos, tudo que passamos é para o nosso aprendizado, é para que possamos evoluir, para que possamos crescer, para que podemos nos desenvolver e encontrar a verdadeira felicidade. Isto compreendido, isto estando intimamente dentro do reino de Deus, dentro do coração do homem, dentro da sua construção íntima, o faculta, sim, a estar no mundo de regeneração. Porque, como ali está escrito, não é mais um mundo de expiações. Porque as expiações só ocorrem porque há uma revolta contra as leis divinas. Porque toda vez que o espírito compreende que aquilo que ele está passando nada mais é do que um aprendizado, nada mais é do que um efeito de alguma coisa da qual ele foi causador, ou seja, nessa vida ou na vida passada, ele compreende a bondade e a justiça de Deus, permitindo com que ele possa refazer todos os erros do passado e construir o seu futuro. Um Deus soberanamente justo e bom, que sempre abre, oportuniza ao espírito para que ele possa continuar crescendo, para que ele possa continuar evoluindo. Ainda são falíveis, nós, num mundo como esse, ainda somos falíveis. E podem ter que retornar ao mundo de provas e expiações. Sim, se estamos num mundo de regeneração, se estamos num mundo de ensino médio, e ali ainda temos alguns problemas, com alguns desequilíbrios, como vamos consertar esses desequilíbrios? Retornamos ao mundo de provas e expiações, por que não? Por que não? Aqui não é progressão continuada, gente. Se você não tem, alguma coisa ainda te falta, por que não voltar lá e aprender aquilo que falta e depois você volta para cá? O espírito não retrograda de maneira nenhuma, mas aquilo que lhe falta num ponto, ele pode ir em outro ponto, no mundo de regeneração, ali estudar, ali compreender, ali ter melhor raciocínio, ter melhor condições de compreensão daquela faculdade que ainda lhe faltava, e aí ele retorna ao mundo de regeneração. É um processo de aprendizado contínuo, gente, contínuo. Então ele pode sim ter que retornar. Alguns ainda retornam, a grande maioria não. Mas existem alguns que ainda algum ponto ficou um pouco obscurecido, ainda precisa de um pouco mais de treinamento. Então, voltamos ao mundo de regeneração, ao mundo de provas e expiações. E ele deixa de progredir por isso? Não. Porque retornando para cá, com todo o conhecimento que ele já possui, ele ajuda os irmãos que estão aqui em provas e expiações a evoluírem, a crescerem. E ele também se ajuda, compreendendo aquilo que lhe facultava, para que quando ele terminar esse processo encarnatório aqui no mundo de provas e expiações, ele possa retornar no mundo de regeneração, agora já com os ensinos que são do ensino fundamental, os fundamentos já ali bem mais estruturados, bem mais ali fundamentados, ensino fundamental, e agora ele pode continuar seu caminho no ensino médio. Ele nunca perde nada, ele está sempre progredindo, ele está sempre caminhando. Isso é maravilhoso, né? As oportunidades de um Deus soberanamente justo e bom, bondoso, que sempre oportuniza a todos os seus filhos a repararem os erros do passado e aprenderem com isso e evoluírem rumo a um futuro, rumo à verdadeira felicidade. O mundo feliz. O mundo feliz, que vem depois do mundo de provas e expiações, é um mundo onde o bem sobrepuja o mal. No mundo de regeneração, como nós dissemos, é um mundo que, diferente do mundo de provas e expiações, como nós já vimos, é um mundo, no mundo de provas e expiações, o mal ainda sobrepuja o bem. Há muito mal aqui. O mal proveniente da ignorância,
o mal proveniente ainda do desconhecimento. No mundo regenerado, no mundo regenerador, o bem e o mal estão em equilíbrio. E a partir desse equilíbrio, os espíritos vão se desenvolvendo. E desenvolvendo como se desenvolve numa escola de ensino médio. Vão aprendendo cada vez mais e vão introjetando esse aprendizado, construindo o seu reino de Deus, construindo a sua construção íntima, que é o coração do homem, os seus sentimentos, vão ali trabalhando com a razão, estabelecendo equilíbrio sobre todos os nossos instintos, todos os nosso desenvolvimento, e introjetando tudo isso dentro de nós, para que num mundo feliz, isso que nós construímos, que é o nosso reino de Deus, que é a nossa moralidade, que é a nossa inteligência, que esses atos no mundo feliz não sejam atos que sejam praticados apenas por um raciocínio, mas estaremos no mundo feliz aqui trabalhando com um outro atributo, que é a intuição. Vamos deixar ali o instinto, a razão equilibrando, dando equilíbrio para os instintos, e agora isso já como algo construído, edificado no interior da criatura, a criatura agora passa a agir intuitivamente. Ela faz o bem pelo bem. É aquilo que Jesus, no seu Evangelho, nos diz que a mão direita não saiba o que faz a outra. Peraí, as duas mãos são da mesma pessoa. Então, como a mão direita não está sabendo o que faz a esquerda? Porque age por intuição. Age praticando o bem pelo bem. Ela age de maneira espontânea. O bem nela é espontâneo. Ela pratica o bem espontaneamente. O bem é dela uma ação espontânea, uma ação que nasce dessa construção que ela fez nos outros mundos e que agora ela está terminando num mundo feliz, num mundo de ensino superior, um mundo destinado aos espíritos superiores, ali exatamente terminando, dando os acabamentos a esse processo intuitivo. Todo esse processo intuitivo que vai, no final, levar à felicidade plena, que vai levar, no final, à angelitude, que vai levar, ao final, à pureza do espírito, ela é trabalhada nesse mundo feliz. O mundo feliz, então, destina-se aos espíritos superiores, aos espíritos que já conseguiram estabelecer dentro de si todas as leis de Deus e as compreende e as pratica, mas pratica e as compreende de maneira espontânea, de maneira intuitiva. Isso é a qualidade essencial desses espíritos superiores que habitam os mundos felizes. Espíritos que estão numa escola de nível superior, que é a escola de mundos, que é a escola dos mundos felizes. E por final, um dia todos nós, pelo nosso esforço, pela nossa vontade, alcançaremos esse mundo, os mundos celestes ou divinos. No mundo celeste, no mundo divino, o bem reina exclusivamente. Todos aí agora já não estão mais trabalhando no seu campo mental, já não estão mais trabalhando vamos dizer assim, nos trabalhos finais da intuição, do agir por intuição. Todos aí agora fazem o bem pelo bem, todos aí agora reinam exclusivamente pelo bem, pelo amor ao próximo, pelo fator de ajudar aqueles que estão no início da caminhada a chegarem a esse objetivo. Objetivo para o qual nós fomos criados. Fomos criados por Deus para sermos espíritos puros e felizes. Este é o nosso objetivo, o mundo celeste, o mundo divino, onde o bem reina exclusivamente e onde é a habitação dos espíritos depurados, dos espíritos puros. Mas, gente, isto não é o final. Isto é apenas o começo. Chegando até aí, agora cumpre-nos a ajudar
todos os irmãos que estão na retaguarda, todos os irmãos que estão lá no início da caminhada, no mundo primitivo, no mundo de ensino fundamental, provas e expiações, no mundo regenerado, no mundo de ensino médio, e daqueles que estão também no mundo feliz, que é o ensino superior. O Cristo, o nosso Jesus, que é o governador espiritual do orbe, ele é um dos espíritos que vive e que estaria num desses mundos celestes ou divinos. Ele, hoje, responsável aqui na Terra pelo crescimento de aproximadamente 22 bilhões de espíritos, né? Segundo o que os próprios espíritos nos revelam, Jesus é responsável pelo desenvolvimento de 22 bilhões de espíritos que estão aqui matriculados no mundo de provas e expiações. Ele é o governador espiritual do orbe. Ele é um espírito que alcançou essa angelitude, que alcançou essa habitação dos espíritos depurados. E que não ficam nessas habitações, mas que estão espalhados por todo o universo infinito, trabalhando, auxiliando, desenvolvendo os seus irmãos de caminhada. Esse é o nosso Jesus. Este é o nosso Cristo. Este é aquele que é modelo e guia para todos nós. Modelo para ser copiado e guia para ser seguido. Esse é Jesus. Há muitos outros espíritos que trabalham com Jesus e que habitam aqui esse orbe e que estão aqui junto com ele e que também muitos estão nesses mundos celestes ou divinos. E ali nos auxiliam e ali nos amparam e às vezes até encarnam, como Jesus encarnou alguns desses espíritos também que habitam esses mundos celestes ou divinos, ou que estão em mundos um pouco inferiores, na sua grande maioria, que estão em mundos superiores, que estão em mundos que são os mundos felizes, algumas vezes vêm aqui na Terra e encarnam aqui na Terra. De mundos celestes ou divinos, como Cristo, aqui na Terra só teve ele. Mas de mundos superiores, tivemos muitos aqui. Muitos que vieram e que nos auxiliaram e que trouxeram ali o seu conhecimento, que trouxeram ali o seu desenvolvimento, nos mostrando como deveríamos proceder. Vamos assim citar alguns que nos vêm na cabeça agora, nesse momento, que ocupam mundos felizes, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, Muhammad Gandhi, Buda, Zoroastro, alguns outros. Na verdade, são poucos, né? Satya Sai Baba, por exemplo, são espíritos, são avatares, né? Nós normalmente damos nome de avatares, né? A esses espíritos que já estão lá no mundo superior, que já estão lá no mundo feliz e que sentem um prazer muito grande em vir aqui ajudar os seus irmãos em caminhada e que se facultam a esta vinda e aqui amparar, dar o exemplo, mostrar como é possível chegar até lá. E acreditemos, gente, todos nós podemos chegar até lá. O próprio Jesus nos diz: podeis fazer o que eu faço e muito mais. E mesmo também quando nos diz assim: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, tudo isso que vocês estão vivendo, eu já vivi e venci. E por isso vim mostrar para vocês como é que faz. Por isso que ele é modelo e guia, gente. Por isso ele é modelo e guia. Ele já vivenciou tudo isso. Ele foi criado por Deus, como nós, muito antes, às vezes, de nós. E ele já passou por tudo isso, ele já aprendeu, ele já se desenvolveu, ele já chegou à condição de mundo celeste ou divino. E agora, vendo nós lá no passado, nós aqui nesse presente, desculpa, vivendo o mundo de provas e expiações, ele vem nos ensinar, ele vem nos mostrar: olha, sigam esse caminho. Se vocês seguirem esse caminho, a felicidade está logo ali na frente. Gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. É isso que eu queria trazer para vocês com relação ao desenvolvimento do espírito e o desenvolvimento dos planetas, o desenvolvimento dos orbes, o desenvolvimento das moradas da casa do meu pai, que nós podemos ali analisar, como analisamos aqui,
dentro das escolas de aprendizagem que o Pai nos oferece. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer pela paciência de vocês de me escutarem até aqui ao final. E quero agradecer a Deus, agradecer a todos os espíritos que me inspiraram, que aqui me acompanharam, pela oportunidade que eu tive aqui de compartilhar com vocês esse pouquinho de conhecimento que a doutrina espírita me facultou. Esse conhecimento me trouxe muita felicidade. E por que não compartilhar essa felicidade com todos aqueles que buscam esse entendimento? Então, eu faço isso com coração aberto, faço isso com felicidade no coração e quero, sinceramente, compartilhar com vocês esse momento de felicidade. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a Deus pela oportunidade de servir na sua seara. Obrigado a Jesus pela oportunidade de estar aqui matriculado nesse planeta Terra e de poder estar em convivência com esses meus irmãos que tanto amo, que tanto gosto deles e todos que fazem parte dessa comunidade de irmãos junto a Deus. Muito obrigado a todos vocês. Gostaria de encerrar os nossos trabalhos de hoje com uma prece de Maria. E também, antes de partir para a prece, pedir que os bons espíritos possam trazer a harmonia, trazer a paz na casa de vocês. Que possa, na casa de vocês, ali reinar um ambiente de paz, um ambiente de harmonia. Que o coração de vocês seja rico de alegria e de paz. E que o bálsamo consolador que esses espíritos podem nos oferecer possa também estar sobre cada um de vocês, sobre a família de cada um de vocês. E assim encerro com a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne e libertação. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Muito obrigado e fiquem todos em paz.